No último dia 23 de março, o STJ condenou o ex-procurador Deltan Dallagnol a pagar uma indenização de R$ 75 mil mais juros moratórios ao ex-presidente Lula. Mas você entendeu o que aconteceu? Aqui eu não pretendo dar a minha opinião, eu vou tentar traduzir o julgamento para que você chegue às suas próprias conclusões sobre o caso. Vamos aos fatos. No dia 14 de setembro de 2016, o Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Lula, processou criminalmente pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Nesse mesmo dia, os procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato fizeram uma entrevista coletiva para explicar as denúncias que ofereceram ao judiciário contra Lula. O ex-procurador Deltan Dallagnol era o chefe da Força Tarefa. Em razão dessa entrevista, foi ajuizada uma ação de indenização porque o ex-presidente Lula considerou que houve excessos por parte de Deltan Dallagnol que ofenderam a sua honra, imagem e nome. No processo, Lula perdeu em primeiro grau e no segundo grau, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, ele recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. E é esse recurso que nós vamos tentar traduzir para você agora. Veja o objeto do recurso nas palavras do próprio ministro relator. Alega o recorrente, e este é o objeto da ação de indenização proposta na origem, que a entrevista conduzida pelo recorrido destacou-se por um discurso ofensivo à sua honra, imagem e reputação, posto ter agido o entrevistado com evidente abuso de direito. Para análise aqui, vamos dividir o julgamento do recurso em 3 partes. A primeira parte são as preliminares. As preliminares são as questões que têm que ser decididas antes da questão principal. Aqui a questão preliminar que nós vamos abordar é a que foi arguida pela defesa de Deltan Dallagnol, que a ação não deveria ter sido movida contra o procurador, mas sim contra a União. A segunda parte é o mérito, que é o caso em si, se Deltan Dallagnol cometeu excessos e se ele deveria ou não indenizar o ex-presidente Lula. E a terceira parte é o valor da indenização, que deverá ser paga. O julgamento no STJ, Superior Tribunal de Justiça, é realizado da seguinte forma. O recurso é distribuído para uma turma. No caso do presidente Lula, o recurso foi julgado na 4ª turma. Cada turma é composta por 5 ministros. O resultado do julgamento é o que foi definido pela maioria desses 5. Então, basicamente, para o resultado para um lado ou para o outro, tem que ter a concordância de 3 ministros. Quando o recurso chega no tribunal, ele é sorteado entre um dos ministros, que é o relator. Ele é o que dá o primeiro voto de como ele entende que o caso deve ser resolvido, e os outros ministros concordam com ele ou discordam. Aí no final é somado os votos e proclamado o resultado do caso preliminar. Antes de colocar o voto do ministro sobre a questão preliminar, é necessário destacar o seguinte. O entendimento predominante é que o processo de indenização deveria ser cobrado contra a União, o governo federal, porque no caso o procurador é um membro do Ministério Público Federal. E depois, em uma segunda fase, a União iria cobrar do procurador. Mas por que disso? Porque são 2 situações diferentes. Vou utilizar de um exemplo para tentar esclarecer. Imagine que uma viatura da polícia bata no carro de uma pessoa. O dono do carro que sofreu um prejuízo, ele deve cobrar de quem? Do policial, motorista da viatura, ou do governo do estado, no caso da polícia militar, por exemplo. O processo normalmente é ajuizado pelo particular que sofreu o prejuízo contra o governo. O particular deve ser ressarcido e o governo é quem paga porque ele é o dono do carro, nesse caso. No segundo momento, o governo vai cobrar daquela pessoa que estava dirigindo o carro, no caso do nosso exemplo, o policial militar. Porém, pode acontecer que o policial militar que causou a batida, ele estava em uma perseguição policial e ele não ter cometido nenhum ato de culpa dele nesse acidente. Nesse caso, o prejuízo fica com o governo do estado e o servidor público, no caso policial, não paga. Voltando ao caso do
recurso do Lula contra o Deltan, a defesa do ex-procurador argumentou que o processo não deveria ser ajuizado diretamente contra Deltan Dallagnol, mas contra a União. O relator, porém, entendeu que, nesse caso, a ação poderia ser contra a União, mas poderia ser contra o próprio procurador. Vejamos. Se o servidor, no exercício de suas funções, ao praticar um ato de Estado, provocar dano a um particular, o ordenamento legitima o prejudicado a buscar a reparação em face do Estado, que, em regresso, eventualmente, poderá responsabilizar seu agente, acaso se comprove que agiu com culpa. Ao reverso, se por sua conta e risco ultrapassa os limites de suas funções e, atuando no campo do direito privado, causa dano a outrem, responde pelos atos civil e diretamente ao ofendido. A posição do ministro relator foi acompanhada por os outros 3 ministros da 4ª turma. Houve só uma divergência. Eu reconheço que não é pressuposto da responsabilidade civil do Estado a ilicitude. Pode haver um ato administrativo regular e, mesmo assim, haver uma responsabilidade civil do Estado em razão dos riscos inerentes à atividade do Estado. Mas penso que não foi isso, ou apenas isso, que foi decidido dessa orientação do Supremo tomada em repercussão geral. Caso assim fosse, caso só estivesse vedada a ação diretamente contra o servidor, nos casos de atuação regular do servidor, não faria sentido algum a parte final da tese fixada pelo Supremo, e que, inclusive, essa parte final não constava do voto original do relator e foi inserida após debates entre os ministros do Supremo. Ou seja, diz a parte final da tese, sendo parte ilegítima para a ação, o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ora, se a tese prevê que a ação deve ser diretamente contra o Estado, que o servidor é parte legítima, mas ele será alvo de regresso no caso de dolo ou culpa, isso significa que os casos de atuação irregular do servidor ou do agente público estão inseridos na tese. Eu observo que, a prevalecer o entendimento defendido pelo eminente relator, com a devida vênia, de que deveria ser feito um juízo sobre a regularidade ou não da conduta do agente, para que ele fosse considerado parte ilegítima apenas se, ao final, fosse considerado irregular a sua conduta, seria, data máxima vênia, tornado letra morta essa orientação do Supremo, porque exatamente saber se houve excesso do agente público, se houve abuso, se foi irregular ou se foi irregular, vai ser precisamente o mérito dessa ação de responsabilidade que, segundo a jurisprudência atual e vinculante do Supremo, só pode ser ajuizada contra a União, no caso de um agente federal, ou o Estado, ou a entidade pública. Assim, por 4 votos a 1, a 4ª turma do STJ entendeu que não teria nenhum problema em o procurador Deltan Dallagnol ser o réu nessa ação de indenização. Mérito. Assim, o recurso passa a analisar já o mérito, se houve excesso ou não na entrevista e se deve haver indenização. São 3 alegações principais de Lula no recurso. Primeira, a famosa apresentação do PowerPoint na entrevista coletiva. É incontroverso dos autos que o réu, durante sua apresentação, utilizou-se de um PowerPoint para ilustrar sua narrativa e que uma das imagens que se projetava nos muitos slides que se seguiram era composta por diversos círculos que, por sua vez, eram identificados, cada um deles, por palavras ou expressões.
todos os círculos convergiam, conversão representada por setas, para o centro da figura, onde havia um círculo maior identificado pelo nome do autor, Lula. Que a imagem descrita sugeria que o demandante já teria sido condenado pela justiça pela prática dos crimes narrados na denúncia. Acrescenta que o discurso de que se valeu foi composto por adjetivações negativas. Em segundo lugar, são 5 falas específicas do procurador na entrevista coletiva que veremos agora. Destaquei aqui algumas das declarações que não sofreram impugnação, foram do recorrido naquela ocasião. Que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Essas provas demonstram que Lula era o grande general que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes, com poderes para determinar o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção. Por isso, no ápice dessa pirâmide criminosa está o núcleo político e no centro desse núcleo político está o senhor Lula. Além do esquema de corrupção, é denunciado um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-presidente Lula. O que se constatou foi o repasse de recursos a partir dessa empresa OAS para o ex-presidente Lula por meio de um upgrade de um apartamento, de um imóvel, um triplex em Guarujá, por meio da reforma desse triplex, por meio da decoração desse triplex e por meio de um contrato de armazenamento de bens pessoais, um contrato milionário firmado para armazenamento, um contrato falso firmado pela OAS, como se os bens fossem dela e não do ex-presidente. Os valores das vantagens indevidas, os valores das propinas, assim transmitidas para o ex-presidente Lula, soma mais de 3 milhões de reais. A relevância dessas pessoas para a governabilidade ou a proximidade delas a Lula, assim como seu envolvimento apontado por provas nos crimes, é mais um elemento que está a apontar para a centralidade de Lula nesse esquema criminoso. O fato de Lula ser o único vértice comum do esquema de corrupção desenvolvido em vários órgãos públicos federais de modo idêntico, também mostra que ele era o seu real comandante. Terceiro e último lugar, ter imputado ao presidente crimes cometidos no Mensalão, ação penal na qual o Lula não foi réu. Destacou também o fato de o recorrido ter imputado ao recorrente, em sua explanação, crimes objetos de outra ação penal, já encerrada, a chamada Ação Penal 470, denominada Mensalão. Então, passa-se as conclusões do ministro relator sobre o cometimento de excessos e o dever de indenizar. Para a verificação da ocorrência da subsunção dos fatos, a entrevista e a forma como foi conduzida, a cláusula geral do abuso do direito, em virtude da realização desta coletiva de imprensa transmitida em rede nacional, cujo pretexto seria o de informar a apresentação de denúncia criminal contra o autor, o ora recorrido utilizou-se de expressões e qualificações desabonadoras da honra, imagem e, a meu ver, também não técnicas como aquelas apresentadas na própria denúncia. É incontroverso que valeu-se de um PowerPoint em que a imagem projetada compunha-se por diversos círculos, que, por sua vez, eram identificados por palavras. As palavras, conforme se observa, igualmente, afastavam-se da nomenclatura típica do direito penal e processual penal, conforme se observa da reprodução das imagens trazidas à folhas 8. Eu transcrevo e agora enuncio para que os eminentes ministros compreendam bem o que quero dizer. Reação de Lula, travessão Petrolão, mais propinocracia, travessão governabilidade corrompida, travessão poder de decisão, travessão perpetuação criminosa no poder, travessão pessoas próximas na Lava Jato, travessão mensalão, pessoas próximas do mensalão, vértice comum,
enriquecimento ilícito, maior beneficiado, expressividade. Todas as palavras indicadas acima nomeavam os círculos que convergiam para o centro da figura, onde havia um círculo maior identificado pelo nome do autor, Lula. Seguindo a tônica da representação gráfica, inquestionavelmente desprovida de tecnicidade, seguiu-se a narrativa da entrevista concedida em rede nacional pelo recorrido. E, aliás, e não constei aqui, mas depois é público e notório, o próprio recorrido reconheceu a infelicidade da entrevista em várias das entrevistas que ele concedeu posteriormente. Olhando com o privilégio de visão retrospectiva, eu acredito que a gente poderia sim ter apresentado esse PowerPoint de modo diferente, poderia ter feito a apresentação dessa denúncia de modo diferente, de modo a evitar críticas. Destaca-se também que o ministro apontou como devem ser feitas as divulgações de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público e os motivos pelo qual entendeu que a entrevista de Deltan teve excessos. É imprescindível para a eficiente custódia dos direitos fundamentais que a divulgação do oferecimento de denúncia criminal se faça de forma precisa, coerente e fundamentada. Assim como a peça acusatória deve ser o espelho das investigações nas quais se alicerça, sua divulgação deve ser o espelho de seu estrito teor, balizada pelos fatos que a acusação lhe imputou, sob pena de não apenas vilipendiar-se direitos subjetivos, mas também, e com igual gravidade, desacreditar a todo o sistema jurídico. Na linha desse raciocínio, no caso em exame, a meu sentir, revela-se inadequada, evidenciando o abuso do direito, a conduta do recorrido a caracterizar o ora recorrente como, abre aspas, comandante máximo do esquema de corrupção, abre aspas, maestro da organização criminosa, assim como ao anunciar a imputação de fatos que não constavam do objeto da denúncia, que se conferia publicidade por meio da coletiva convocada. Portanto, se na peça de acusação não foram incluídas adjetivações atécnicas, evidente que a sua anunciação também deveria resguardar-se daquelas qualificadoras que enviesam a notícia e a afasta da impessoalidade necessária, retirando o tom informativo, que é decorrência do princípio da publicidade, e a coloca, indesejavelmente, como narrativa do narrador. Por isso que, gerando dano moral à vítima, é passível de sancionamento civil. Também aqui no mérito, outros 3 ministros acompanharam o relator e houve somente uma divergência. Nós estamos examinando a conduta de um procurador de dar uma entrevista. Essa conduta era amparada em atos normativos do Ministério Público na época. Portanto, a meu ver, é fora de dúvidas, com a devida vênia do relator, que ele agiu no exercício na condição de procurador da República. Não fosse assim, ele não reuniria outros procuradores e delegados de polícia e não estaria no exercício dessa atribuição que era de procurador da República, segundo essa recomendação, talvez não segundo a lei, segundo a interpretação que possamos fazer da lei, mas a interpretação da lei que vigia nos órgãos de cúpula do Ministério Público à época era que os procuradores da República deviam convocar entrevistas e dar satisfação de seus atos à sociedade. E, por isso, editaram uma recomendação, uma resolução e um manual de recomendação aos procuradores da República. Então, eu penso que essa revisão não compactua com esse entendimento de que devesse ter sido feito isso na época, mas era o que era feito. E era feito com amparo da instituição a que pertencia o recorrido. Portanto, eu penso que caberá uma ação pela vítima, pelo autor que se entende vítima, contra a União, e nessa ação deverá ser questionada a conduta do procurador da República recorrido,
sem prejuízo de que, nessa ação contra a União, se examine se era legal essa recomendação, se era legal essa portaria, se compadece com o nosso sistema jurídico expor acusados sem culpa formada em cadeia nacional de televisão. Não estou dizendo que acho isso certo, mas eu estou dizendo que havia normas internas do Ministério Público e que ele poderia ser considerado como agindo de forma irregular se ele tivesse dado uma entrevista para um órgão de imprensa antes de dar uma entrevista para o outro órgão de imprensa. Isso sim seria irregular na época. E eu não vejo data máxima vênia como divorciar a atividade dele, de dar essa entrevista, da atividade dele como procurador da República, e penso, data máxima vênia do eminente relator, que essa ação, por aplicação da orientação do Supremo com repercussão geral, deve ser extinta sem exame do mérito. Então, novamente, por 4-1, o STJ considerou que houve excessos na entrevista coletiva e que o ex-procurador Deltan Dallagnol deveria indenizar o ex-presidente Lula por danos à sua imagem, nome e honra. Por fim, o julgamento termina com a definição do valor da indenização. Foi apresentado um voto para que fosse de R$50 mil, outro de R$100 mil, e chegou-se à conclusão de uma média no valor de R$75 mil mais juros moratórios. Entre 475 a metade? Ministro Araújo, acompanha? Eu também o acompanho, portanto, é um valor razoável, levando em consideração o exercício da função e essas 75 mil, que eu acredito que pela imposição dos juros, né, a contar de 2016, vai chegar algo em torno, na minha conta aqui, 100, 100 e pouquinho, eu acho que está balanceado. Proclamo o resultado do julgamento. Por maioria, a turma deu provimento parcial ao recurso especial, nos termos do voto do relator, vencida a ministra Isabel Galotti, que reconhecia a ilegitimidade do requerido para figurar no polo passivo da demanda. Esse é o resultado, porque há unanimidade, inclusive, quanto ao valor, nós chegamos a R$75 mil. Espero que possa ter traduzido para você o recurso no qual o STJ condenou o ex-procurador Deltan Dallagnol a pagar uma indenização ao ex-presidente Lula por danos à sua imagem, honra e nome em uma entrevista coletiva. Não apresentei aqui minha opinião, mas uma tentativa de simplificação do que foi discutido para que você mesmo possa tomar as suas próprias conclusões. Gostou do vídeo? Compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado.